Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Laiob TV e hoje vamos falar sobre o Laiob Connect, a nossa frente de missões corporativas para os principais hubs da atualidade. E para isso estou aqui com a Luísa Vilela, nossa co-founder e responsável por essa frente de tecnologia e inovação do Laiob. A Luísa tem a sua formação em administração e desenhou toda a sua carreira com mais de 10 anos de experiência em consultoria financeira. Lu, muito obrigado pelo seu tempo e bem-vinda ao Laiob TV. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui. Eu estava super ansiosa por esse nosso encontro. Lu, acho que para começar aqui a nossa conversa, conta como surgiu, o que é o Laiob Connect. Claro. Como você já sabe, o Laiob surgiu há um pouco mais de 4 anos e aí vendo essa necessidade de conexão entre brasileiros e Estados Unidos, entre brasileiros e outros países, nós começamos a expandir os nossos contatos com outras universidades. Foi quando a gente chegou na Draper University. Da Draper University, nós começamos a expandir também os contatos na região com outras empresas, porque era para nós, uma nova geografia. Então, para conhecer o lugar e o que era o tão falado Vale do Silício, o que tinha de tão especial. Foi quando um cliente nos procurou para saber se nós fazíamos esse tipo de viagem, porque eles tinham essa demanda, essa viagem customizada para a inovação. Nós montamos uma agenda, porque nós já estávamos com contatos lá. Legal. Uma agenda bem específica, bem customizada para a necessidade deles. E nós fizemos a nossa primeira missão de inovação. E foi o pontapé inicial, depois disso nós não paramos mais. Legal, eu acho que a primeira missão tem o principal perfil das nossas missões. Você falou de uma agenda muito específica. Sem dúvida. Eu acho que o grande diferencial assim, do Laiob Connect é a gente fazer algo bem customizado, com uma curadoria específica para aquele grupo, né? Você falou a palavra exata, Marcelo, curadoria. Porque quando a gente tem uma demanda de um cliente, quer seja uma grande empresa ou uma associação, a gente procura algo bem focado, um segmento bem específico, nós montamos a agenda inteira. Então nós, com os contatos que a gente tem, com o que a gente tem conhecido do Vale do Silício ou de qualquer outro hub, a gente propõe como deve ser a estrutura da agenda, o que deve ser visto cada dia, em que ordem, em que formato. E além disso, além de entregar o que você tem que ver, com quem você tem que falar, a gente faz a parte logística. Exato. Então nós cuidamos em levar o grupo para todas as palestras, para todas as empresas, para que você não tenha nenhuma preocupação, você tem que chegar lá. Ter uma experiência completa, uma imersão. Exatamente. E que eu vejo também assim, a nossa preocupação, independente se é Vale do Silício, Israel, China, Portugal, enfim, outros lugares, é a questão de garantir que essa imersão envolva o ecossistema. Né? Então, por exemplo, você comentando, né? Você já estava lá, né, com o André, pelos Estados Unidos, se conectando. Então acho que essa questão de conexões rápidas, esses hubs é tudo muito rápido, as pessoas são abertas. E tem esse olhar de existe em todo um fator, vários fatores que fazem aquele ecossistema existir. O que você acha, assim, o que está acontecendo pelo mundo desse ecossistema? Que movimento é esse que você está vendo, pensando nesse movimento de inovação e tecnologia? Essa é uma ótima pergunta. A gente tem visto todo mundo se autoproclamar o hub mais inovador, o maior número de startups, mas o mais importante é, quando a gente leva um grupo para qualquer que seja o hub, uma coisa é você conhecer aquela empresa que é o exato fit com a sua empresa. Outra coisa é, por que essa empresa dá muito certo aqui, por que deu muito certo, qual a diferença em relação ao ambiente que eu estou inserido. Por isso que a gente fala tanto de ecossistema. Então, quando a gente fala de ecossistema, eu vou te levar para ver aquilo que faz sentido, mas eu quero que você entenda aonde que essa empresa está inserida, o que é esse ambiente. Aquilo não se deu do nada, né? Existe Exatamente. uma história, existe... Exatamente. E aí a gente vê atuações específicas em cada geografia, ou do governo, ou de aceleradoras, ou das próprias universidades ajudando. Enfim, N frentes que a gente busca que o cliente entenda o todo para depois colocar aquela pecinha que é a empresa, que faz sentido com a empresa dele. Exatamente. E aí, o todo no mundo, dependendo, né, do hub que ele for visitar, e buscando sempre um segundo momento que é, uma coisa é só visitar, só conhecer, só falar que foi. Uhum. Mas e um segundo passo? O que você pode tirar dessa viagem? Exato. Alguma parceria que pode ser construída? O que você pode aprender com a tecnologia do seu parceiro, né, do seu espelho? Em Israel, por exemplo, tem algo que você possa usar, tem algo que ele pode aprender com você. Exato. O que as duas empresas podem se beneficiar desse contato, desse novo relacionamento. Perfeito. E a gente tem essa missão
de give back para o Brasil, mas a gente entende que levando esses executivos, levando esses grupos, sim, eles podem conhecer a tecnologia, trazer novamente para sua associação, para sua startup, mas também expansão. A gente sabe, a gente vê um movimento de empreendedores brasileiros lá no Vale, em Israel, com vários cargos super estratégicos nos outros países, então a gente vê que o Brasil está entrando para o cenário, né? Sem dúvida. Nós temos visto um crescimento em termos de inovação, em números de startup, em polos inovadores no Brasil, como a gente nunca tinha visto antes. Exato. Então tem tido essa necessidade, o Brasil tem visto essa janela de oportunidade de se colocar tecnologicamente, de se colocar como um país inovador e fazendo essa conexão com os outros hubs. Inclusive, outros governos, nós tivemos a oportunidade de conversar com o cônsul de Israel, o cônsul do Egito, eles também têm essa necessidade de estabelecer essa parceria. Então, o que a gente pode ter de troca? Exatamente. E eu, como jovem, fazendo parte da equipe, né, do Lab Connect, vendo esse movimento, essa preocupação dos países, os governos abrirem, né, vamos dizer, a sua estrutura, o seu país, o seu mercado para inovação, para tecnologia, a gente entende que essa revolução não é uma revolução do futuro, né? Eu acho que a tecnologia veio para ficar e já está mudando o mercado financeiro com as fintechs, as edtechs na educação, as health techs na saúde. Então existe um movimento que a onda já começou e não tem como voltar. E o que eu queria te perguntar, Lu, um jovem hoje, como ele se preparar para esse mundo do futuro que já está acontecendo hoje, que é um mundo com muita tecnologia e com uma inovação muito disruptiva? Essa também é uma ótima pergunta, porque é uma pergunta que eu me faço. Eu fiz 5 anos de faculdade. Será que meu filho vai fazer 5 anos de faculdade? Será que o meu filho vai ter um curso de 5 anos em que ele fique na sala de aula todo dia para que depois ele faça um estágio? Sinceramente, não sei. E é uma dúvida que tem surgido em grandes fóruns voltados para a educação, essas discussões, porque o mundo está mudando muito rápido. Exato. Então, não é nem algo que você possa não participar dessa revolução tecnológica, já está acontecendo. Não tem como ficar de já fora. É uma realidade. Já é realidade. Em alguns lugares mais real, em outros, naturalmente, demora um pouco mais. Sim. Mas a gente tem visto o movimento de algumas universidades, por exemplo, a gente tem a Escola 42, uma escola que começou na França, voltada para a programação, um formato completamente diferente, e aí eles já têm uma frente no Vale do Silício, eles estão querendo começar aqui no Brasil, provavelmente agora esse ano eles já estabeleçam sua bandeira aqui no Brasil, e em vários outros lugares do mundo, voltada para a inovação num formato completamente diferente do que a gente vê por aí. Então, já começa essa coisa disruptiva. Exato. E as grandes universidades também têm sentado junto, têm se unido para discutir. Reformulando a metodologia. Reformulando. O modelo universidade de 100 anos vai funcionar para os próximos 100 anos? Claramente não. Sim, Qual vai ser o modelo? É uma coisa que a gente ainda vai descobrir, mas nós já vemos escolas dos pequenininhos, de criança, que tem assuntos integrados. Você não vai ter mais aula de matemática ou de história ou qualquer que seja o assunto específico. Você vai ter a aula interligada. Então, é uma revolução em termos de educação e pro jovem que é inevitável. Uma grande diferença é que o mundo hoje ele é mais aberto a erros. Exato, exatamente. Ele não julga tanto. E que é a cultura da inovação. Que tem tudo a ver com inovação. Então, os nossos pais, por exemplo, não viveram isso. Você não poderia errar, ou você tinha que... Se você está naquele emprego que é minimamente seguro, para que largar? O jovem hoje está num mundo que é muito mais dinâmico, tudo é muito mais rápido. Exato. E comecei faculdade, abre empresa, vira unicórnio, depois abre outra empresa. É muito rápido, as oportunidades são muito constantes. E para que esse jovem experimente novas coisas, não tem aquela carga julgadora que tinha no passado. Então esse é um grande diferencial, é um bônus. Exatamente. Lu, infelizmente nosso papo já está encerrando, nosso tempo aqui já se encerrou. Muito obrigado aqui pelo seu tempo. Acho que a gente como Laiob, a gente se sente muito honrado de poder fazer parte desse movimento no Brasil, de trazer a pauta de inovação de uma forma mais inteligente, mais específica, mais estruturada. E para você que quer nos acompanhar um pouco mais como Laiob Connect, a gente vai trazer outros episódios sobre a Escola 42, sobre os empregos do futuro, né? Falando também sobre como as universidades estão se reformulando e as principais tendências. A gente já tem muito material no nosso blog, que fica no nosso site, que é o laiob.com. Lá você já pode ver algumas entrevistas, alguns conteúdos de eventos, essas conversas com o cônsul de Israel, com o cônsul do Egito, está tudo lá no blog. E também
vamos trazer alguns empreendedores, algumas startups que já estão revolucionando o seu mercado. Então, fica ligado, nos acompanhe nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo.